Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Daiane Griá Salles, um caso que ocorreu no ano de 2021 aqui no Brasil, mais especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu peço para vocês que se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A reserva indígena Guarita fica localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, ocupando partes dos municípios de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco. Com um total de 23 mil hectares que foram demarcados no ano de 1997, a reserva abriga o maior contingente da população caigangue, cerca de 8 mil pessoas segundo os dados das pesquisas. Era nesse local que vivia a indígena Daiane Griá Salles. De acordo com pessoas que a conheciam, na infância, Daiane era uma menina carinhosa, alegre e muito religiosa. Porém, ao entrar na adolescência, ela começou a ter uma certa curiosidade sobre como seria a vida além dos limites da aldeia e sentiu o desejo de conhecer o mundo, algo que culminaria em tragédia. O local onde Daiane morava era precário. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, as aldeias geralmente não têm saneamento básico. As casas são rústicas e simples, muitas das vezes até pequenas pela quantidade de membros que abriga. E como o governo não tem muito interesse em ajudar, esses indígenas acabam vivendo em sua maioria na extrema pobreza. Daiane vivia na aldeia Ti Guarita, uma das 16 tribos que dividiam o território da reserva. A aldeia era regida sob os cuidados do cacique Carlinhos Alfaiate, que tinha imposto diversas regras a serem seguidas, como limites de horário para que os comércios dentro da aldeia pudessem funcionar e toque de recolher aos moradores após um determinado horário. Esses limites foram impostos para proteger os próprios moradores da aldeia, já que a reserva é alvo de constantes ataques e ameaças externas devido às disputas por terras que duram anos. Ao completar 14 anos, Daiane passou a frequentar festas que eram realizadas próximas da área em que ela morava. Antes disso, a garota era muito devota à igreja e costumava cantar e tocar violão no local e parecia gostar muito do ambiente religioso. Essas festas que Daiane passou a frequentar eram repudiadas pela maioria dos moradores da aldeia, já que nelas os jovens tinham fácil acesso a bebidas alcoólicas e entorpecentes. Segundo familiares, Daiane havia garantido aos pais que ela nunca fez uso de nenhuma dessas substâncias. No dia 31 de julho de 2021, Daiane saiu de casa por volta das 4 da tarde para participar de uma festa que ocorreria aos arredores dos limites da reserva. Essa festa seria ao ar livre, onde haveria diversos carros de sons com músicas altas em pontos separados uns dos outros. Antes de sair, a garota teria combinado com a família que voltaria em algumas horas e quando voltasse, ficaria de babá de suas sobrinhas. Na festa, Daiane teria se encontrado com alguns amigos e juntos eles teriam passado por diversos pontos dessa festa, sendo o último na Vila São João, um local bem próximo da reserva, mas fora dos limites das terras indígenas. Lá, os amigos acabaram se separando e não fica muito claro o que aconteceu, mas por algum motivo, eles acabaram voltando para casa sem Daiane. No dia seguinte, manhã do dia 1º de agosto, a família da garota notou a ausência dela e tentou contato com ela, mas sem sucesso. Eles então decidiram relatar o seu desaparecimento na polícia, mas os agentes que se encontravam na delegacia disseram que não iriam registrar um boletim de ocorrência e também não fariam busca, já que acreditavam que a garota logo voltaria para casa. Desse modo, as primeiras buscas foram realizadas por familiares e amigos, e somente no dia seguinte, 2 de agosto, é que a polícia se envolveu no caso. Familiares, amigos e as autoridades fizeram buscas pela garota em diversos locais, mas não encontraram nenhuma pista do paradeiro dela. Os amigos que estavam com Daiane na noite em que ela desapareceu foram questionados pela polícia e eles informaram que a última vez que a viram foi na festa e que em um determinado momento ela simplesmente sumiu. Um vídeo gravado e postado nas redes sociais de uma das amigas da garota mostrava Daiane dançando durante a noite do dia 31, em meio a pessoas que não pertenciam à aldeia.
As buscas pela jovem continuaram nos dias posteriores, mas nenhuma pista sobre o paradeiro da garota foi encontrada. Foi somente no dia 4 de agosto, 5 dias após o desaparecimento, que um morador encontrou o corpo da jovem em meio a uma lavoura de um sítio chamado Ferraz, a 10 quilômetros de distância da aldeia em que ela morava. A polícia foi comunicada rapidamente e, em pouco tempo, chegou ao local. O corpo estava despido, em avançado estado de decomposição. Em seu abdômen havia um grande ferimento e da cintura para baixo estava tudo dilacerado. Ao lado do corpo foram encontrados sua roupa íntima, um absorvente, um batom, uma jaqueta, um moletom branco e bitucas de cigarro. A polícia solicitou que a esposa do cacique fosse até o local para fazer a identificação do corpo. E segundo a mulher, de fato, o corpo pertencia a Daiane Griá Salles, de 14 anos. Posteriormente, o corpo foi levado para ser analisado e, devido ao estado em que foi encontrado, vários boatos começaram a se espalhar a respeito do que teria acontecido com a jovem. Um desses boatos era de que Daiane havia sido vítima de alguma espécie de ritual. Obviamente que isso deixou os moradores da região ainda mais assustados e com medo. No entanto, a polícia divulgou uma nota mais tarde, dizendo que a maioria dos ferimentos que haviam no corpo da garota haviam sido causados por animais selvagens que tinham devorado partes do corpo. Segundo os médicos legistas que analisaram o corpo, Daiane havia sido vítima de relações forçadas, mas não haviam sinais de tiros, perfurações ou marcas de sufocamento, e desse modo, no laudo do óbito, inicialmente foi assinado como indeterminado. Entidades de defesa das causas indígenas suspeitavam que Daiane havia sido vítima pelo simples fato de ser membro da aldeia. Porém, a polícia acreditava que se tratava de um crime por condição da vítima ser uma mulher. Alguns dias após o crime, diversos protestos se deram início na região em que Daiane morava. Milhares de pessoas revoltadas pediam por justiça e mais segurança para o povo indígena. Várias placas escritas "Vidas indígenas importam" foram levadas aos protestos, que eram vistos nas ruas das cidades. Logo, a polícia passou a ser pressionada para que solucionasse o caso rapidamente. Ao todo, foram ouvidas 88 pessoas, e dessas 88, 8 delas haviam visto Daiane entrando em um carro e pegando carona com um homem. Cerca de um mês após o crime, a polícia prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento no caso, pois, segundo testemunhas, ambos tinham sido vistos na companhia de Daiane naquela noite. Um deles tinha 21 anos e o outro 33, e devido ao caso estar correndo em segredo de justiça, os nomes deles não foram divulgados ao público. O homem de 21 anos era dono do moletom branco que foi encontrado no local do crime. Questionado a respeito disso, ele alegou inocência e disse que só emprestou o moletom branco para Daiane naquela noite, pois ela teria pedido, já que estava com muito frio. Após uma breve investigação por parte da polícia, foi confirmado que esse homem de 21 anos estava em outro local no horário em que ocorreu o crime, e desse modo ele foi descartado como suspeito e liberado. Já o homem de 33 anos, inicialmente, também teria alegado inocência, mas durante todo o processo dos seus depoimentos, ele acabou entrando em contradição e mudou a sua versão ao menos 3 vezes, o que fez com que a polícia suspeitasse ainda mais dele. Além disso, testemunhas afirmaram que ele era o homem que estava no carro quando Daiane teria entrado e pego carona. Devido às contradições em seu depoimento e também ao testemunho de algumas pessoas, esse homem teve a sua prisão temporária alterada para preventiva. E com isso, ele decidiu confessar o crime. Na manhã do dia 15 de setembro de 2021, a 22ª Delegacia de Polícia Regional de Três Passos realizou uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que eles já haviam solucionado o caso e o inquérito referente ao crime contra Daiane Griá Salles já havia sido concluído. O homem de 33 anos foi indiciado por forçar relações com a vítima, tirar a sua vida e depois ocultar o seu corpo. Ele não teve a sua identidade revelada, como eu já mencionei, mas o que se sabe é que ele não pertence a nenhuma tribo indígena. Segundo o que foi apurado pela polícia, o homem teria pego o seu carro
e saiu dirigindo pelas redondezas da reserva, oferecendo carona para várias garotas indígenas que se movimentavam a pé naquela noite. Foi então que ele avistou Daiane andando sozinha na madrugada do dia 1º de agosto. Ele parou o carro do lado dela e ofereceu carona, ao passo que a jovem aceitou, sem saber do cruel destino que lhe aguardava. Foi nessa mesma hora que testemunhas que mais tarde falaram com a polícia viram a garota entrando no carro com esse homem. Daiane estaria alcoolizada e, na cabeça do criminoso, isso deixaria as coisas mais fáceis para ele. Ele então levou a jovem até uma área de mata afastada, que ele já conhecia porque a sua família havia sido dona de terras naquela mesma região. Nesse local, o homem teria forçado relações com a vítima, que estava muito embriagada, para se defender, e quando terminou, tirou a vida dela a sufocando. Na sequência, ele atirou do carro e a jogou no meio do mato e foi embora. De acordo com fontes, o criminoso achou que os moradores da região não dariam importância para o desaparecimento da jovem e a polícia não iria investigar o caso, já que a vítima se tratava de uma indígena. Devido ao caso correr em segredo de justiça, eu não encontrei informações sobre qual penitenciário o acusado está, mas o que foi divulgado é que ele ainda aguarda o seu julgamento. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.